Pronto, então bom dia a todos mais uma vez, né? A partir de agora a aula está sendo gravada. Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação do carbono e das cadeias carbônicas, né? Então, na aula de ontem, nós estávamos falando dos 4 postulados de Kekulé, de Auguste Kekulé, e a gente viu que o carbono é tetravalente na aula de ontem, ou seja, ele sempre faz um total de 4 ligações químicas. Então, aqui as 4 ligações, a da esquerda, para baixo, para a direita e para cima, sempre 4. Não pode fazer 3, não podem ser 2, não podem ser 5, não pode ser nenhum outro número que não seja 4 ligações. Se for qualquer quantidade diferente de 4, tem algo errado, algo que vai acontecer com o carbono, ou que deveria ter acontecido, e a gente não vai falar disso, pelo menos por enquanto, tá certo? Então, via de regra, nos exemplos que eu desenhar para vocês, se não tiver 4 traços, 4 ligações saindo do carbono, é porque eu desenhei errado, tá certo? E aí vocês podem, obviamente, fazer a correção. Me alertar, professor, naquele exemplo lá, tem um carbono ali que não está fazendo 4 ligações, né? E aí a gente vai lá e corrige. Algo, inclusive, que já aconteceu em 1 ou 2 salas, nas aulas presenciais. O segundo postulado de Kekulé é que todas as ligações do carbono elas são idênticas. O que é que isso quer dizer na prática? A gente desenhou 2 exemplos aí, né? O exemplo da esquerda e o exemplo da direita, que você tem um carbono no centro, 2 hidrogênios ligados a ele e 2 cloros ligados a ele. Então, nos 2 exemplos é isso que eu tenho. O que muda de um para o outro? No exemplo da direita, um está para cima e o outro para baixo, um cloro para a direita e o outro para a esquerda, enquanto que no outro exemplo, né, esse exemplo aqui da esquerda, os cloros eles são vizinhos e os hidrogênios também, tá certo? Então aqui eles estão do lado direito em posições opostas, do lado esquerdo em posições vizinhas. Então, o fato das ligações serem idênticas quer dizer que não tem nenhuma diferença entre o exemplo da esquerda e o exemplo da direita. Ou seja, se você troca a posição da ligação do hidrogênio com carbono ou do cloro com carbono, não faz a menor diferença, porque todas as ligações são iguais, certo? Na prática, o que importa é, nesse carbono aqui que eu estou marcando, quantos hidrogênios estão ligados a ele? 2. E quantos átomos de cloro? 2 também. Então, no exemplo da esquerda, o que eu tenho é exatamente a mesma coisa. 2 hidrogênios e 2 cloros. Então, se a quantidade de elementos e os elementos são exatamente os mesmos, então não há nenhuma diferença entre essas 2 substâncias, tá certo? O terceiro postulado, só revisando aí, é que o carbono ele pode formar ligações múltiplas, tá certo? Atenção aí, o pode, ele não é obrigado, é uma possibilidade, tá certo? E o que significa formar ligações múltiplas? Que o carbono, com o mesmo átomo, com o mesmo elemento químico, ao invés de formar apenas uma única ligação, representada por apenas um traço, ele pode formar um total de 2 ligações ou até 3 ligações. No primeiro exemplo aqui, a gente desenhou o carbono fazendo 2 ligações com o mesmo átomo, no caso aí com o oxigênio. A gente chama isso de ligação dupla. E a gente desenhou um exemplo do carbono fazendo uma ligação tripla, né? 3 ligações com o nitrogênio. E ainda mostrei como exemplo o carbono fazendo 3 ligações com outro carbono. Poderia ser uma dupla com outro carbono, tá certo? Então, o carbono ele pode formar ligações duplas ou triplas. Isso é uma possibilidade, não é algo obrigado. Então, as ligações do carbono podem ser todas simples, é uma ligação só com um único átomo. Podem ser ligações duplas ou podem ser ligações triplas. Essa é uma habilidade que o carbono tem. Só o carbono? Não. Mas a gente está falando aqui do carbono. E o quarto, que é a habilidade mais importante, o carbono é capaz de formar cadeias, né? E o que é isso, Aquiles? Eu posso ter um carbono se ligando a outro, e a outro, e a outro, e assim sucessivamente. E esse carbono se ligando um ao outro, formando cadeias, é o que vai permitir que exista uma enorme quantidade de substâncias químicas diferentes, tá certo? Mas como a gente viu aí, cerca de 65 milhões de substâncias orgânicas a cada dia, porque a cada dia
novas substâncias orgânicas, ou seja, feitas à base de carbono, são produzidas em laboratório, né? Ou descobertas em laboratório, né? Elas estão na natureza, e aí essa substância ela é detectada na natureza e analisada e identificada dentro de um laboratório. Então, esse quarto postulado de Kekulé é o mais importante de todos. Então, o carbono é capaz de formar cadeias carbônicas, certo? Então, como a gente já bem viu na aula passada, a carbono é a alma do negócio aqui, né? Então, não tem química orgânica sem falar de carbono. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a identificar os variados tipos de carbonos que podem existir nessas substâncias orgânicas, tá certo? Então, a gente vai ver quais são essas possibilidades e dar nomes para cada uma delas. Vamos aprender a classificá-los, né? Então, vamos lá. O carbono ele pode ser classificado em 5 categorias, certo? A gente praticamente não vai falar. Então, categoria carbono primário, ou melhor, perdão, carbono metílico. Metílico, tá certo? O que é um carbono metílico? Esse nome, para vocês, não vai fazer muito sentido agora no início, mas mais para frente vai ter mais sentido, tá certo? Quando a gente tiver aprendendo o nome das substâncias químicas, vocês vão ver que vai fazer mais sentido. O carbono metílico, gente, é um carbono que não está ligado a carbono nenhum, né? Então, aqui é um exemplo de um carbono metílico. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é um exemplo de carbono metílico, porque ele só está ligado... Aliás, ele não está ligado a carbono nenhum. Todos os átomos que ele se liga são diferentes de carbono, tá certo? Então, esse cara aqui, por exemplo, C+O, H e H, também é um carbono metílico. A razão para isso não está ligado a nenhum outro carbono, tá certo? Agora, a classificação que a gente vai de fato utilizar, tá certo? Os vestibulares, eles cobram bastante, é essa, ó, carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Bem fácil, né? Como o próprio nome sugere. O carbono primário é um carbono que está ligado a outro carbono, tá certo? Então, ó, um carbono que se liga a outro carbono. Vamos completar as 4 ligações aí. E essas outras ligações deles não podem ser com átomos de carbono. Só pode. Então, vejam. Asterisco, eles são carbonos primários. O que é que eles precisam ter para ser considerados carbonos primários? Se ligar a apenas um carbono. Então, esse da esquerda só se liga ao carbono da direita e vice-versa, tá certo? Vai ficar mais claro agora nos próximos exemplos isso que eu estou falando. Conforme a gente vai vendo os próximos exemplos, vocês vão entendendo melhor, tá? Então, vamos lá. Então, a outra possibilidade é carbono secundário. O que é um carbono secundário? Vamos ver aí? Um carbono secundário, como o próprio nome já sugere, é um carbono que se liga a 2 carbonos, né? Então, eu tenho aqui um carbono que se liga a outro carbono, que se liga a outro carbono. Aqui eu já tenho um bom exemplo de carbono secundário, né? Então, para a gente completar aí a molécula, vamos fazer as demais ligações aí, tá certo? Então, pode ser, por exemplo, dupla O, H, 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 mais um hidrogênio, mais um e mais um. Poderiam ser outros átomos, tá? Eu estou completando com hidrogênios, mas poderiam ser quaisquer outros átomos. O que é que importa? Nesse exemplo que eu acabei de citar, apenas esse carbono aqui, que eu estou marcando com um asterisco, se liga a 2 outros carbonos. Então, se ele se liga a 2 outros carbonos, então ele é claramente um exemplo de um carbono secundário, tá certo? E os demais aqui, esses outros 2, são carbonos primários. Se a gente observar o da esquerda, só se liga o carbono do meio, e o da direita também, só se liga o carbono do meio.
Então, como os das pontas só se ligam a um carbono, também vão ser chamados de carbonos primários, tá certo? Já o carbono terciário, como já deve estar ficando claro aí para todo mundo, como já deve estar claro para todo mundo, ele é um carbono que vai formar um total de 3 ligações com outros carbonos, né? Ou melhor dizendo, ele vai se ligar a 3 outros carbonos, né? Então, imagine esse cara aqui, ó. Ele está ligado a um carbono aqui no meio, que esse é o carbono que eu vou desenhar como terciário, um outro carbono aqui, um outro carbono aqui, por exemplo, tá? E aí, completando as ligações, pode ser aqui, por exemplo, uma ligação tripla com nitrogênio, e pode ser uma ligação dupla, normal, uma ligação com hidrogênio, mais outra, e aqui 3 ligações com o hidrogênio, tá? Estou completando de forma aleatória, poderia ser outros átomos, outras ligações, isso não interessa, tá? O que interessa é que esse átomo, que eu estou marcando aqui com asterisco, né, ele está ligado a 3 átomos de carbono, um para a esquerda, um para a direita e outro para cima, tá certo? Então, esse cara, como ele está ligado a 3 carbonos, então ele é um carbono terciário. Todos os demais aí que eu desenhei também são primários, por acaso, tá? Poderiam ser secundários, poderiam ser terciários, ser quaternários também. Mas no exemplo aí eles são primários os demais. Por quê? Só se ligam, cada um só se liga ao carbono do centro. Não tem mais nenhum outro carbono que eles estão se ligando. Então, por isso que são carbonos primários. E, por fim, né, na classificação dos carbonos, por fim, esse é um carbono. A outra classificação possível é o carbono, obviamente, é um carbono que se liga a um total de 4 aqui embaixo. Ele é um carbono quaternário, porque ele se liga a um carbono para cima, a um carbono para a direita, a um carbono para a esquerda e a um carbono para baixo, tá? E aí a gente pode completar as ligações aí. Do lado de cá pode ser uma dupla ligação com oxigênio, mais uma com hidrogênio, tá? Do lado de cá pode ser só hidrogênios, e do lado de cá pode só hidrogênios também, né? Poderia ser qualquer outra coisa. O que é importante aí? O importante é que esse carbono aqui, ou um deles no caso, né? Não precisava ser o do meio também, tá certo? Mas esse carbono aqui, que eu marquei com asterisco, ele está ligado a um total de 4 átomos de carbono. Um para a esquerda, um para cima, um para baixo e um para a direita. Numa molécula é muito comum que a gente tenha carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, tá certo? Isso vai variar muito. Pode ser que tenha só carbonos primários na molécula? Pode. Pode ser que todos os carbonos sejam secundários? Pode também. Terciários, idem. Quaternários, mais difícil, mas também é possível. Então, não há nenhum impeditivo, tá? Para que a gente diga assim, só pode ter tantos carbonos primários ou tantos secundários. Nada disso, tá certo? Deixa eu, inclusive, pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar, a gente vai colar um exemplo aqui. Para a gente classificar aí essa molécula orgânica. Vamos pegar aqui rapidinho. Vou pegar uma imagem aqui e colar lá para vocês, para a gente classificar aí que tipo de... Eu teria muito mais opções, né, de início, mas a gente não tem tantas, porque a gente ainda não viu nas aulas online como desenhar as moléculas, tá certo? Então, eu vou pegar aqui algum exemplo mais simples, que seja compatível com aquilo que a gente já viu. Então, vamos lá, vamos ver aí um exemplo.
Um exemplo. Olha essa molécula aí que vai aparecer para vocês. Ah, tem um bug aqui no OneNote, eventualmente alguma molécula que eu selecionar, como foi o caso dessa, não aparece, tá? O que a gente faz? Procura outro exemplo e segue em frente, né? Outra imagem, segue em frente. Vamos copiar ela aí. Se essa vai. Essa também parece que não foi. Vamos ver aqui. Copiar a imagem. Bom, guardem só um instante aí, eu vou tentar copiar aqui alguma imagem que resolva. Se não resolver, eu vou então parto para eu mesmo desenhar. Pronto, aí parece que alguma funcionou, né? Deixa eu tentar aí umas 5 vezes, aí a gente tava sem sorte. Então, nesse exemplo aí, o que é que a gente vai fazer? Classificar quem são os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês olharem. Digam aí para mim quantos são carbonos primários aí. Olhando rapidamente para esse exemplo. Quantos carbonos primários vocês acham que tem aí? Igor acha que nenhum, Tuliana acha que nenhum, João Pedro também. Será que não tem nenhum carbono primário aí mesmo? Lembra qual é a definição de carbono primário? É um carbono que se liga a apenas um carbono. Mais alguém concorda com João Pedro, Igor e Tuliana? Ou vocês discordam? Alguém discorda e acha que tem uma quantidade diferente de zero? Manuel concorda, João Pedro acha que ele errou. Você acha que são quantos então, João? A Alana está dizendo que tem. Aí João Pedro acha agora que tem 3. A Alana acha que tem quantos, Alana? Você consegue contar aí? Quantos carbonos que são primários? Tem mais alguém na aula para participar? Alan, Karen, Clara, Eline, Emily, João Vitor, Maxwell, Raíssa, Raniele, Rony, Thaísa, o Wilson, né? Quanto é que vocês acham que tem? Bom, eu acho que são 5. Escrevendo aqui registrando. Rony acha que tem 5 carbonos primários, né? Então, João Vitor está perguntando aí se 2, o Wilson acha que nenhum. Ele está pedindo calma, eu estou calmíssimo, ele, calmíssimo, tomando aqui a minha água mineral, calmo, viu? João Pedro está última tentativa. Não sei, alguém desesperou aí, soltou um meu Deus. Foi a Lana. Não, não tem nada de complicado, é simples. Vamos prestar atenção que a gente consegue desenrolar aqui. Muito bem, Alan. A sua desculpa foi ótima. Pode ter, pode não ter, é óbvio, né? São as duas possibilidades possíveis, né? Quando eu pergunto se Alan está vivo, alguém poderia responder: Alan pode estar, pode não estar. Ou seja, não respondeu nada. Boa pergunta, João Vitor. Cadê Max? Eu acho que ele foi dar uma voltinha, será? Max é tão participativo nas aulas, eu também estou estranhando. Confesso que estou estranhando o silêncio dele. Olha ele aí, apareceu, tá vendo? Então, e aí, Max? Algum palpite aí de quantos carbonos primários nós temos?
É bom que nessa chamada que eu fiz agora, a gente já viu quem está presente e quem não está, né? Quem está só com o usuário presente e a internet não está funcionando, aí ele não consegue prestar atenção, né? Não é o aluno, é a internet. A gente fez essa chamadazinha aí, a gente já viu quem está ligado e quem não está. Bom, vamos lá, né? Vamos ver. João Vitor, ele concorda com você, mas não quer dizer que seja certo, né? Vamos verificar, porque podem estar os dois errados, né? Mas também, claro, podem estar os dois certos. Ah, vamos ver. O Wilson acha que nenhum. Vamos ver aí, Wilson. Vamos ver. Podem ampliar a imagem também, fazendo um movimento de pinça, tá? Normalmente eu não amplio muito, porque se não podem à vontade. Então, o que eu vou fazer? Do lado do carbono 2 secundário, esse carbono aqui, por exemplo, ele só se liga ao carbono da direita. Então, como esse cara só se liga a um único carbono, então ele é um carbono primário, tá? Esse 1 aí não tá legal, deixa eu corrigir ele. Esse é um carbono primário, tá? Esse aqui de cima também, ó, Wilson, ele só tá ligado ao carbono de baixo. O único carbono que ele se liga é a esse de baixo. Então, ele também é um carbono primário. Esse de baixo é a mesma coisa, né? Esse último aqui de baixo, ó, ele só se liga ao carbono de cima. Então, ele também é um carbono. Já temos 3 aí. Quem disse que eram 2 já errou, né? Aqui em cima, tá vendo? Então, ele também é aqui é a mesma coisa. É um carbono que só se liga ao carbono da esquerda. Então, a gente tem um total de 5 carbonos que são primários, tá? Esse carbono aqui, ele já se liga a 4 carbonos, tá vendo? Um para a esquerda, um para cima, um para a direita e um para baixo. Então, ele é um carbono quaternário, tá certo? O carbono aqui do lado, ele já é um carbono secundário. Como é que eu sei que ele é secundário, Aquiles? Porque ele está ligado a um carbono para a esquerda e a um carbono para a direita. Então, vou botar aqui o número 2, ele é um carbono secundário. E esse cara daqui, ele está ligado a um carbono da esquerda, olha ele aqui, ó, da esquerda, um carbono terciário. Talvez quem não tenha assistido às aulas ou não esteja bem lembrado aí, vai dizer assim, ô Aquiles, mas esse carbono aqui, ele está ligado ao H. Não, 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 tá certo? Isso aqui é só uma representação, a gente vai ver depois melhor o que isso significa, a gente já viu na aula presencial, a maioria de vocês estavam lá presentes, né? E a gente vai ver novamente nas próximas aulas, tá? Os hidrogênios aqui, os Hs, eles só estão ligados ao carbono. Então, se eu coloco um H aqui colado nesse carbono, quer dizer que ele está ligado nesse carbono. O hidrogênio só faz uma ligação, tá? Se eu boto H2 aqui, eu quero dizer que nesse carbono tem 2 hidrogênios se ligando a ele. Esse traço aqui nunca é uma ligação com o hidrogênio, é sempre a ligação entre os átomos de carbono. Pelo menos nessa forma da gente representar. Então, a gente tem aí um total de 5 carbonos que são primários, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho um carbono que é secundário, um carbono que é terciário e um carbono que é quaternário, certo? Pelo menos nesse nosso exemplo aí. Deixa eu pegar mais uma outra molécula para a gente ver aqui se a gente conseguiu captar bem aí a ideia, tá certo? Deixa eu pegar aqui mais uma outra molécula e vamos ver como é que a gente se sai aí mais um exemplo. Na aula de hoje a gente ia falar sobre a classificação das cadeias carbônicas, mas eu estou vendo que não é uma boa ideia a gente falar sobre isso hoje, e não nas cadeias de carbonos, que é para a gente assimilar melhor, tá certo? Não ficar com dúvida nenhuma aí. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo.
Também, uma outra razão para eu demorar um pouquinho para identificar uma molécula aqui e colocar lá para vocês é que a maioria dos desenhos são desse tipo aqui, ó, tá? Eu falei para vocês, quem estava lá na aula presente, eu disse para vocês, olha, essa é a minha forma preferida de desenhar as moléculas. Só que a gente não aprendeu ainda bem, né? Na verdade, na aula presencial eu já ensinei a vocês, mas falta a gente treinar o que essa representação significa. Então, por enquanto, a gente não está utilizando elas. E a maioria dos exemplos que tem aí na internet, já de moléculas prontas, são assim. Por isso que eu acabo demorando um pouquinho mais para encontrar um exemplo daquele jeito lá, né? Que mostre os carbonos realmente desenhados. Mas um pouco de paciência, a gente consegue encontrar alguns desses exemplos. Então, deixa eu pegar esse outro exemplo aqui. Pronto. Então, tá aqui mais um exemplo. E aí, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem aí. Quantos carbonos primários tem aí? Quantos carbonos primários vocês conseguem encontrar aí? Vocês podem, a partir do momento que derem a conta, já podem ir escrevendo, tá? Oriento a vocês a não olharem a resposta do colega, porque parece que você está se dando bem, mas ao olhar a resposta do colega, você pode estar copiando a resposta certa ou sendo induzido pela resposta errada. Então, você até está contando corretamente, daí olha a resposta do colega e acaba indo para o caminho errado, tá? Então, não vale muito a pena. Vamos lá? Quantos carbonos primários vocês acham que tem aí? Então, o João Pedro acha que tem 3. Tentem aí não se basear pela resposta dele. Lembre-se que ele pode estar errado, né? Emanuel, eu acho que se você clicando aí na... Mas aí você acha que você sabe fazer a modificação de tela, né? Quando você clica aí no usuário, tem uma espécie de uma seringa no lado esquerdo, né? Quando você clica nela, você fica com a imagem fixada, tá certo? Então, você tem que clicar novamente para poder aparecer a opção de trocar as telas. Aí você ir, de fato, lá para a tela que a gente está desenhando, que a gente está escrevendo. Tenta isso daí. Se não conseguir, você pode sair, tenta sair da aula e voltar. A aula está sendo gravada, você não vai perder muita coisa não, tá certo? Aliás, como ela está sendo gravada, você não vai perder nada, podendo reassistir depois. Vamos lá. Tuliana acha que tem 4, Maxwell acha que tem 4, Thaís acha que tem 2, Eline acha que tem 4. Vamos ver lá quantos carbonos primários a gente tem? Vê só. Então, a gente tem que analisar um por um. Eu já vou escrevendo aí onde tem 4 carbonos, tá certo? Onde não tiver 4, eu já vou pular automaticamente. Aliás, perdão. Onde não tiver um único carbono se ligando a ele, né? Um carbono primário. Então, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo de um carbono primário. Porque para cima ele está ligado a um átomo de oxigênio, uma ligação simples, né? Para cima, para a direita, e para cima, para a esquerda, uma dupla ligação com oxigênio, né? Então, não conta, não são carbonos aqui em cima. Mas para baixo tem um carbono, então ele é um carbono primário. Um outro carbono primário aqui que está desenhado é esse cara daqui, ó. Então, se você observar, para cima e para o lado esquerdo, né? Tem uma ligação com oxigênio, para baixo, 2 ligações com oxigênio, e para a direita, uma ligação com o carbono, né? Então, com o carbono mesmo, ele só está ligado a um átomo, tá? Então, esse cara também é um carbono primário. O da direita, esse carbono aqui, ele também só se liga ao carbono aqui de baixo, então ele também é um carbono primário. Então, esses são os 3 carbonos primários que nós temos aí, tá certo? Então, nós temos nessa molécula um total de 3 carbonos primários. Vamos procurar aí carbonos secundários? Quantos carbonos secundários nós temos aí? Quantos carbonos são secundários? Ou seja, quantos carbonos estão ligados a 2 outros carbonos?
Então, acho que a Emily foi a primeira a responder aí, né? Tá falando que carbonos secundários são 4. Tuliana tá sugerindo que são 5. O Wilson também e João Pedro acham que são 4, já que são 5. Vamos lá, mais uns segundinhos aí para vocês contabilizarem aí quantos são carbonos secundários. Max acha que são 4, né? Manuel 5. Tá todo mundo aí, pelo que eu estou vendo, entre 4 e 5, né? Pode ser que o grupo que disse 4 acerte, pode ser que o grupo que disse 5 acerte, pode ser que todo mundo erre, né? Só não tem a opção aí de todos estarem certos, porque ou é 4 ou é 5. A ligação dupla conta, João Pedro, mas não conta como 2, porque o que interessa são quantos carbonos se ligam àquele carbono. Então, não interessa se a ligação é dupla ou tripla, o que interessa é, ligado a ele, tem quantos carbonos, né? Então, se a ligação é simples, dupla ou tripla, mas é um carbono só ligado a ele, vai ser sempre carbono primário. Deu para pegar aí, João Pedro? Então, se tem um carbono fazendo uma ligação dupla com outro carbono, continua sendo, se só tem aquela ligação dupla, ele continua sendo um carbono primário, porque não interessa o fato de serem duas. Então, vamos lá, né? Mais alguns alunos aí também acham que são 4, né? Então, Eline falou que são 4, Ranieri também falou que são 4, vamos ver aí, tá? Então, esse carbono aqui, ó, ele está fazendo uma dupla com o carbono de cima e uma ligação simples com o carbono de baixo. Não interessa o fato de serem 3 ligações com carbonos, 2 para cima e uma para baixo. Não interessa. O que interessa é, ligado nesse cara, eu tenho quantos carbonos? Um para baixo e um para cima. Então, se são 2 carbonos ligados a ele, ele é um carbono secundário, certo? A mesma coisa acontece com o de baixo. Uma ligação para cima e 2 ligações para baixo. Mas não interessa se são 2, o que interessa é quantos carbonos tem para baixo aqui? Somente um. Um para baixo, um para cima. Então, também é um carbono secundário. Aqui também é um carbono secundário. Esse cara também é secundário. Esse é secundário. E ponto. Então, aí, todos os demais são carbonos secundários, né? Então, a gente tem um total de 5 carbonos secundários, tá? E aí, como já dá para perceber, nenhum carbono é terciário, nenhum carbono é quaternário, né? Porque eu já marquei todos os carbonos ou como primários ou como secundários. Então, não é obrigado a ter no exemplo carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Pode ser só primário, pode só ter secundário, pode só ter terciário, pode ter quaternário apenas, pode ter uma mistura de alguns desses caras. Então, não há nenhuma obrigatoriedade, tá certo? Então, basicamente, o que vocês têm que olhar é isso. Olha para um carbono, que é o que você vai classificá-lo, e diz, olha, quantos carbonos estão formando ligações? Tem traços saindo dele e indo para carbonos vizinhos, carbonos do lado. Se só tiver um, carbono primário. Se tiverem 2, um para um lado, um para o outro, secundário. Se tiverem 3, um para um lado, um para o outro, um para cima ou para baixo, né? Aí, ligação, são 3 ligações com 3 carbonos terciários. E se forem 4, um para cima, um para baixo, um para a direita, um para a esquerda, a gente vai lá e chama de carbono quaternário, certo? Então, na aula de amanhã, para ser mais exato, a gente vai falar sobre classificação das cadeias carbônicas, né? Então, deixa eu até apagar aqui. Na aula de hoje, a gente falou só sobre a classificação dos carbonos. Então, quando a gente for falar de classificação de cadeias, eu vou mostrar vários desenhos de cadeias carbônicas, né? De moléculas orgânicas. E aí, para revisar a aula de hoje, toda aula minha, a gente sempre faz isso, né? Começa a aula revisando o que a gente viu na aula passada. Então, para a gente revisar na aula de amanhã, a gente vai pegar justamente isso. Vamos pegar os exemplos de moléculas que eu vou colocar amanhã e a gente vai rapidamente dizer lá quantos carbonos primários tem, quantos secundários, quantos terciários. Aí a gente acaba treinando um pouquinho mais e logo em seguida a gente parte para a classificação das cadeias carbônicas, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa imagem que eu estou apresentando aí, com a classificação dos carbonos, com essas anotações que eu fiz hoje? E aí, se não tiver, eu vou encerrar a apresentação e aí dou mais alguns comunicados e a gente encerra a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida lá?
Bom, ao que parece não, né? Então, deixa eu interromper aqui a apresentação. Vamos pausar a gravação. Então, a partir desse momento, a aula está encerrada, né? Para a gravação, para aqueles que vão assistir a gravação.